de Minas, BSH do Rap na voz de novo. E hoje eu vou convidar meu mano Luiz Felipe Fayer. Não sei se eu tô reproduzindo o nome certo, mas é isso, mano. Tem uma história super emocionante, tá ligado? Vocês têm que ver, entendeu? E se emocionar. E agora ele vai contar um pouquinho da história pra gente. O mano já entrou aqui e vamos agora. Beleza? Vamos estar entrando aqui. Já fiz o convite pro mano, claro. É o Tem todo um protocolo que quem acerte a live já está acostumado. Já convidei aí em 3, 2, 1. E aí, irmão? Fala, mano. Boa noite. Opa, boa noite, mano. Tá me Satisfação, escutando mano. bem? Tive uma informação hoje, logo que eu fui lá no Secart, com o pessoal da AK2, né, mano? Falou que você estará viajando com eles, se eu não me engano, né, mano? Já um projeto aí, alguma coisa aí que vocês vão fazer, eu não sei. E eu tive lá e já me adiantaram essa, não, eu não sei se podia adiantar, mas eles falaram isso, tá ligado? E aí, mano? A Confere? gente vai estar viajando. Oi? Tá me escutando? Sim, pode Então, falar. eu quero te agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço, para a gente contar um pouquinho da história, né? Uma história bem triste, mas Irmão. que inspira muita gente. Ô, irmão, primeiramente é uma satisfação te conhecer e pra gente, primeiramente, que eu vi, mano, muito emocionante, mas primeiramente eu quero que você conta, cara, a sua história pra, pra depois a gente debater os outros pontos. Primeiramente, queria falar que essa live ficará salva aqui e depois irá pro YouTube, mano. Tem como você contar do começo pra nós, irmão? Então, a minha história é assim. Até 2008, a minha vida era uma vida normal, né? A Uhum. gente não tinha muito luxo, mas a gente tinha o básico para sobreviver. Isso. E aí, cara, depois do dia 5 de dezembro de 2008, a minha vida ela vira um pesadelo, um filme de terror, né? Eu vou para a escola, meu pai sempre levava a gente para a escola, e aí meu pai me deixa na porta da escola e depois eu só fui ver o meu pai dentro de um caixão. Eu vou explicar o que aconteceu no Isso. período que eu estava na escola, né? O meu pai ele vai Uhum. leva a gente para a escola, chega em casa e reclama que estava com gases na barriga. E aí minha mãe obriga ele a ir para o hospital, era uma pessoa que não gostava de ir para o hospital, tinha pavor de hospital, aparentemente a saúde dele era muito boa. E aí ele vai para o hospital e chega lá, aplica uma injeção nele, que provavelmente ele tinha alergia, e no outro dia ele vem a óbito. Né? E aí, depois da morte do meu pai, a minha mãe entra em depressão, ela passa por um momento muito difícil. A minha mãe ela ficou meses sem comer, sem tomar banho, sem dormir. Ela deitava, dormia, achava que tinha dormido muito, mas tinha dormido 5 minutinhos. E foi muito difícil, cara. E aí a gente sofreu muito preconceito por causa disso. Eu, por exemplo, tinha muitos pais que não deixavam os meninos brincarem comigo porque não queria filho brincando com filho sem pai. Então, assim, aquilo me machucou muito. Eu sempre falo para as pessoas que é importante a gente saber na vida o que a gente quer ser, ter exemplos de pessoas no qual a gente deve seguir. Mas a gente também precisa de ter exemplos na nossa vida de pessoas que a gente não quer seguir. É tão importante quanto. E aí eu tive na minha vida esses dois exemplos. Exemplos de pessoas que, do nada, chegavam lá em casa com cesta básica, era 8 horas da noite, a gente não tinha o que comer, e aí do nada chegava uma cesta básica. E também tive exemplos de pessoas na qual eu não quero seguir, que são pessoas que me humilharam, me excluíram, e assim foi bem difícil. O documentário ele vem mostrando, né, tudo isso
com depoimentos, está bem bacana, está bem emocionante. Em breve a gente vai soltar esse documentário no YouTube, a gente está planejando fazer um lançamento em algumas cidades. Está bem avançado para a gente fazer um lançamento aí em Morés, no auditório da Unifac. E assim, é bem inspirador. Logo depois que eu passei por tudo isso, o psicólogo, ele orientou a minha mãe a colocar a gente em algum projeto social para ocupar a mente. E aí a minha mãe coloca a gente em uma banda, essas bandas de desfile, sabe? Não sei se você conhece, essas bandas de 7 de setembro. Aí eu Sim. no começo não queria ir, ela me obrigou a ir. Por que eu não queria ir? Porque eu achava que seria mais uma oportunidade para os meninos zoarem da minha cara. Então, assim, eu não queria passar por uma outra situação de vexame. Então, eu meio que me bloqueei, falei, não quero ir. E aí ela obrigou, a gente foi. Quando eu chego lá, cara, eu tomo um susto. Porque antes dele, todo mundo me julgava por não ter pai. E eles me abraçaram, me acolheram, e ali eu me senti importante. Eu falo que a primeira vez na minha vida que eu me senti gente foi lá. Então, assim, aquilo mudou a minha vida. E eu falei assim, isso não pode ficar só comigo. Eu tenho que multiplicar o impacto. E foi aí que eu terminei o ensino médio em 2016 e decidi fazer um curso de música. Porém, eu prometi para mim mesmo que eu não iria cobrar um centavo para dar aula de música, porque foi algo que ofereceram para mim lá atrás de graça e não tinha por que eu cobrar. É meio que uma gratidão. Então, fiz o curso de música, fiquei numa escola do estado durante 2 anos, dando aula de forma voluntária. Eu assinei um termo abrindo mão da minha remuneração para a escola e dei aula de graça. Eu entrava às 7 horas na escola e saía às 10 da noite. Não recebia nada, mas eu falo que na vida tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. O que tem Sim. preço, esse a gente se perde. Agora, o que tem valor é eterno, fica para sempre. E as experiências que eu tive lá dentro, de pessoas falarem assim, poxa, você mudou minha vida. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Mas aí, como eu falo, eu sempre fui conformado, sabe? Eu nunca me contentei. Eu sempre procurei fazer mais. E aí, eu pego a Comusb, que é a minha banda, o meu projeto, no final de 2022, estava atendendo 26 jovens, mas eu sempre tive um sonho grande de tentar fazer mais e mais. E aí eu decido ampliar meu projeto da Comusb, levar ele para outras cidades, levei para Resplendor, ampliei ele para algumas escolas do município e também decidi montar um instituto. Por quê? Eu acredito que a música transforma, mas além da música, o esporte, a educação, o empreendedorismo, a cultura, teatro, então tudo isso também transforma. Então eu abri um leque de oportunidades através do Instituto, a gente vai ampliar essas oficinas. Hoje a gente não vai atender só música, a gente vai atender diversas outras oficinas dentro do projeto, dentro do Instituto. Ô, irmão, são, como diz, vários pontos que eu pude, tá ligado? Desde se eu falar besteira ou falar alguma coisa errada, você vai levantar a mão e vai me corrigindo, mano. Você tá ligado? Desde, desde um erro médico que você perdeu o seu pai, realmente passaram muita dificuldade, você passou preconceito, mas viu nisso uma chance de fazer mais pelo próximo. É uma coisa que eu vejo que doeu muito, mas naquilo que aconteceu, essa fatalidade, essa tragédia, digamos assim, que você sofreu, hoje você, cara, aquilo ali poderia te levar para um caminho totalmente diferente, igual já levaram muitos, né, mano? E você não, você resolveu ir para um caminho. Opa, mano, tá escutando? Gravando. Sim. Tranquilo. Você resolveu um caminho que você realmente ia se ajudar o próximo.
Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, cara, se estiver me escutando, como disse, primeiramente você falou aí do que tá querendo passar o documentário em alguns lugares, o pessoal aí da K2 eles escreveu no comentário, ofereceram o lugar, se você Pode levar quiser passar para lá lá. algum, beleza, passar lá algum dia, o Mano Igor, eu imagino que controla aí, o Instagram, ofereceu. Mas, primeiramente, cara, qual a importância que o seu pai tinha, cara, em sua vida, irmão? Cara, eu convivi muito pouco com meu pai, mas uma coisa Aham. que eu percebi nele mesmo com esse pouco tempo foi cuidar. Tá me escutando? Sim. O que eu percebi, assim, o legado que ele deixou para mim foi isso, o cuidado que ele tinha com a família. Porque eu nunca vi o meu pai brigando com a minha mãe. A minha mãe, ela chegava do serviço, ia tomar banho, meu pai deixava a roupa dela prontinha, ela só tinha que pegar e vestir. Então, assim, esse cuidado. E a última coisa que o meu pai falou com a minha mãe no hospital não foi o eu te amo. O meu pai ele virou para minha mãe e falou assim: cuida dos meninos, principalmente das meninas, que a gente é dois casais. Eu tenho mais três irmãs. Eu, mais um irmão e duas irmãs. Então, assim, foi o último pedido dele foi esse. Cuida dos meninos. Então, esse cuidado que ele tinha com a família, eu acho que foi o maior legado que ele me ensinou e é o que eu carrego comigo. Opa, sim, mano, é importante, né, cara? Principalmente eu falo, mano, do exemplo e dessa superação. Irmão, você Sim. falou que você sofreu muito preconceito por não ter pai e de muitas pessoas, cara. Isso foi ruim, mano. É, teve, cara, algum episódio específico que te deixou profundamente abalado ou não? Eu falo em Cara, específico mesmo. tem um, né, que é mais específico, que está no documentário, né? Uhum. Mas eu vou contar um outro aqui, também para não dar Sim, spoiler do documentário. sim. Cara, de uma vez a gente está na rua, brincando de bola, né, que a gente gostava muito de brincar de bola, e tinha dois meninos que não podiam brincar com a gente, Uhum. né? Eles não podiam brincar com a gente de jeito nenhum. E aí, a mãe deles chegava do serviço umas 6 horas. E eram umas 4 horas, a gente, tipo assim, e os meninos, eles não tinham a maldade de não brincar, entende? Tinha pai que falava com o filho assim, mandava comer uma maçã na nossa frente e o menino ia oferecer e a mãe falava assim, não, come. Mas esse caso específico do futebol, a gente estava jogando bola e aí essa mulher, ela chega um pouquinho antes do horário que ela sempre chegava e vê os filhos dela brincando comigo. E aí ela, quando ela veio de banho, Sim. os meninos correram para dentro de casa e ela já veio curiosa, muito brava, entrou para dentro de casa, pegou os meninos, pegou o menino pelo braço, levou o menino na minha frente e bateu nele e falou que não queria o filho dela brincando com o filho sem pai, porque eu iria me tornar um vagabundo, alguma coisa do tipo. Não era um bom exemplo para o filho dela. Então aquilo me machucou bastante também, por quê? Porque a questão da palavra de afirmação, né? Às vezes você está tão envolvido naquilo que não é verdade, mas todo mundo falando, às vezes você acaba acreditando. Então, assim, quando aquilo aconteceu, eu pensei, poxa, tem alguma coisa de errado comigo mesmo. Então, foi uma, assim, uma das que me marcaram bastante. Tem uma que, tipo assim, que foi o ápice da humilhação que a gente conta no documentário. Eu não vou dar o Sim. spoiler aqui, mas quando, né, a gente for lançar, você não tá vendo. Mas essa foi uma também que me deixou bem chateado. Sim, mano, eu já tô querendo ver o documentário. Você falou que em breve sai e convido as pessoas também para assistir. É, quem está
na live. Se quiser fazer, fazer alguma pergunta para o meu convidado, é só fazer que eu estarei passando para ele, a galera participar através da pergunta que nós estaremos passando para ele. E, mano, então, cara, como eu estava falando, seu pai foi vítima de um erro médico, cara. E isso tirou a vida dele, infelizmente. E vemos aí, cara, igual você falou, um preconceito, cara. Só que, na verdade, cara, a mãe e o pai tinha que dar como que eu falo, mano, o exemplo. Tinham que dar o apoio. Porque quando alguém perde um pai ou uma mãe, cara, essa pessoa tem que ser abraçada. Porque, mano, se essa pessoa não é abraçada, você foi, cara, pelo caminho certo. Mas muita pessoa, cara, que perde o pai ou a mãe, cara, tem muito exemplo de pessoa que vai pelo caminho errado. Você é um cara que é um exemplo que foi pelo caminho certo. Não é justificando, não, cara, mas tipo, cara, é sério isso, é importante abraçar. Então, cara, nesse caminho, você partiu, cara, para um caminho tipo, mano, depois que o seu pai se foi, você estava com a sua mãe, cara, e você falou que você abriu um projeto. Qual a necessidade que você viu em abrir esse projeto? Que você associou ele em seu pai, cara? Ou você pensou assim que tinha que fazer um projeto para realmente ajudar alguém de alguma coisa? Na verdade, o que te motivou? O motivo dentro de você que te motivou a envolver com esse projeto? Então, eu falo que a minha história ela foi uma exceção. A Uhum, gente não pode generalizar, né? uhum, Foi uma exceção. uhum, Por quê? Porque naquele momento ali que eu sofri aquelas humilhações, aqueles preconceitos, uhum. o que eu queria era ser aceito. Na verdade, era essa. O que eu queria era passar um tempo com os meninos para esquecer dos problemas que eu passava lá em casa. Entende? Sim. Então, assim, eu poderia ter preenchido esses vazios em qualquer outra coisa ruim. Eu poderia ter feito isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente perde um jovem para o mundo do crime, um jovem para o mundo do tráfico de drogas. Por quê? Porque esse jovem está ali tentando ser aceito. Ele está tentando ser protagonista de alguma forma. Então, assim, o que me motivou a criar o Instituto é passar para essa galera, passar para os nossos jovens, que tem como você ser protagonista, que tem como você ser o cara ali da sua história de um jeito bom, entende? É isso que eu vendo para os meninos. Por exemplo, o tráfico de drogas. Hoje o tráfico de drogas fala assim, se você quiser ter um dinheiro, um carro maneiro, um celular da hora, esse caminho aqui é mais fácil, não precisa nem estudar nem nada, é só ir. E eu falo a mesma coisa. Você pode ter um carro maneiro, pode ter um celular da hora, mas eu ofereço um bônus a mais. Aqui você vive até os 50, 60 anos. Então é isso que a gente trabalha para os nossos jovens. O que me motivou é ser para os nossos jovens de hoje o adulto que eu não tive lá atrás. Hoje eu sou o cara que a minha criança lá atrás queria que existisse para abraçar ela, entende? Então eu trabalho dessa forma. Eu peguei algo ruim que aconteceu comigo, porque eu acredito que a minha história ela não é única, tem um monte de gente que passa por problemas, né? E se foi algo que serviu para mim, por que não multiplicar para os outros? E eu fiz isso. A minha motivação foi essa. Ser para os jovens de hoje em dia o adulto que eu não tive lá na minha infância. Ô, irmão, sim, cara, como diz, cara, é muito importante e você faz muito a diferença, né, cara? Se você for olhar mesmo os dados, quantos projetos de mães que fazem projeto para tirar jovem das drogas depois que o filho morreu nas drogas, quantos projetos que tem para ajudar, cara?
quem, exemplo, os cadeirantes, depois que o filho é, ele morre, ou muitos, cara, eu creio que essa história sua, cara, é tipo, igual eu te falei, mano, é uma tragédia, mas só que hoje, você, o- olhando para trás, eu creio que você consegue tirar uma lição, mano, disso tudo, entendeu? Que é algo importante, mano, em sua vida, tá ligado? Eu tô vendo que a live tá meio. Ela não tá boa, já tava de sinal, mas se cortar a gente posta a parte um, não tem problema, e depois a gente vai estar aqui posto na parte 2, tá ligado? Mas é isso, eu tô vendo que ela não tá muito boa, mas vamos tentar tá reconectando. Opa, reconectou, mano. Então, irmão, é isso. Você pegou algo realmente uma tragédia e transformou em projetos, cara. Cara, tipo, o quanto esses projetos que, tipo assim, cara, quando você ajuda alguém, muitas vezes o maior ajudado é você. O quanto esses projetos te faz bem, cara. Você consegue descrever? Cara, eu falo que a gente vive numa bolha. O... cada um tem o seu mundo, a sua verdade. Então a gente vive nessa bolha. O que eu oriento todo mundo que está próximo de mim é tentar buscar sair dessa bolha para entender a realidade dos outros. Por quê? Eu sempre tive um, um conflito com Deus, sabe? Porque eu sempre perguntava, Senhor, por que isso comigo? Porque tem tanta gente ruim, né? E por que ele resolveu levar logo o meu pai, que era uma pessoa boa, uma pessoa íntegra? Então eu sempre tive esse questionamento. Por quê? Por que o meu pai? Por que ele levou o meu pai? Eu tinha a sensação de que Deus estava me sacaneando, porque era muita dificuldade. Para você ter uma ideia, a gente estava com a luz atrasada. Aí eles pegavam e cortavam a luz. Aí a gente arrumava dinheiro para pagar a luz, no outro dia cortava a água. Então, assim, era muita dificuldade. Então, assim, eu pensava assim, pô, Deus só pode estar sacaneando a gente. Mas hoje eu entendo que Deus ele não sacaneia ninguém. E que tudo na nossa vida tem um porquê. Até a dor. Às vezes, a gente está passando por alguns momentos, alguns problemas, né? Com situações que a gente, na hora, não vê saída, não vê o porquê. Mas aí lá na frente a gente vai entender o porquê de tudo isso. Então, assim, e eu tinha isso comigo. Por que Deus? O meu pai era uma pessoa boa, muito na vida errada. Eu sei que é um pouco errado pensar isso, mas era há pouco tempo. De conhecer filhos órfãos de pai vivo. Pessoas que têm o pai, mas que o pai não é tão presente, que acha que o mínimo dinheiro de uma pessoa supre amor, supre carinho, supre, né? Então, assim, eu só queria estar com o pai. Então, assim, eu achava que o meu caso era pior. Mas só que Deus ele levou meu pai. Não tem meu pai mais aqui. Agora, ter pessoas que são órfãos de pai vivo, então, tipo assim, isso mexeu muito comigo na questão de quê? De que a minha dor ela não é a maior dor do mundo, que existem pessoas que têm problemas piores. E eu sempre falo que uma das minhas orações é pedir ao Senhor que nunca me esquecer de aliviar o fardo, ajudar o outro no fardo dele, ajuda a aliviar o meu. Então, assim, é o que eu falei, tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço. Eu não recebo um centavo para fazer o que eu faço, mas você me falar que, poxa, eu compro o seu projeto por R$ 1 milhão, eu não vejo porque as experiências que eu tive através dele,
Pô, irmão. É, 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 e você, irmão, transformar a dor em um. Eu não sei se você está conseguindo ouvir direito. Você está ouvindo direitinho, irmão? Ou não? Então, assim, Tá, opa, beleza. Mano, você disse tudo. Você transformar o que aconteceu contigo, uma tragédia, uma dor, em um benefício para um próximo, para alguém que precisa, cara, é muito bom, mano. É muito gratificante. Cara, tudo que você passou hoje, você se considera um cara mais forte, cara? com certeza, sem sombra de dúvidas. As coisas que acontecem na nossa vida acabam fortalecendo, né? Você de alguma forma. É, às vezes, no projeto social, eu tenho um defeito muito grande que é a questão de se envolver muito com as histórias. A gente lida com muita história e histórias difíceis. Então, às vezes eu quero resolver tudo. E eu tenho que reconhecer que eu não sou um super-herói. Tem problemas que eu não consigo resolver. Então, assim, buscar esse equilíbrio é algo que eu ainda estou tentando, mas com certeza eu me considero forte, né? Por ter passado por tudo isso, por não ter desistido, porque não é fácil. É muito fácil, igual eu falo, ver agora que está dando certo, mas a gente passou 5 anos de forma invisível. Agora é que a gente está tendo uma visibilidade, agora é que a gente está tendo espaço, mas só que isso acontece em 5 anos. Então, assim, é muito fácil agora, mas só que eu sei o tanto que a gente sofreu, né? Tanto não que eu levei, de não ter oportunidade, mas só que eu pegava e criava uma oportunidade. E, então, isso. Me considero, sim, forte e mais por causa da resiliência, porque se eu cheguei até aqui, cara, foi por causa da resiliência. Cara, você falou da resiliência, que é muito importante, cara. Uma das coisas é você aí, cara, como diz, quando você resolve as pequenas crises, é muito importante a gente ter um equilíbrio dentro da gente. Mas você falou, cara, que passou por tanta coisa e contou, cara. Qual foi o principal motivo que não te deixou desistir? Foi realmente apenas a resiliência ou teve um mais forte que mesmo tudo durante 5 anos dando só errado, você acreditou dentro de você que ia dar certo, cara? Qual foi o principal motivo? Cara, eu acho que o principal motivo, assim, relacionado a essa força, perseverança, foi a minha mãe, né? Porque eu tô te contando aqui a minha ótica como um filho, Uhum. uma criancinha que lá atrás tinha 10 anos. Agora vamos imaginar agora o cenário da minha mãe perde o marido e se vê sozinha com 4 filhos e passa por muita dificuldade, tem que abandonar o emprego. Então, assim, imagina tudo isso na ótica dela. Então, assim, e ela não desistiu. Então, se ela não desistir por muito mais, não vai ser eu que vou desistir por causa de um não. Então, eu acho que o maior exemplo de perseverança em toda essa história, sem sombra de dúvidas, foi ela. Opa, cara, é muito importante, cara, ter, como diz, essa imagem da mãe. E ainda bem, mano, porque hoje eu vejo que você colhe frutos de todas as pedras que foi jogada, de todo não que você levou, cara, e de toda vez que você pensou em desistir, mas não desistiu. Hein, cara, a gente fala de projetos sociais, cara. Tipo, eu não sei se pode falar, mas agora em outro caso específico, cara. Tem algum caso específico de alguém que realmente uma história que conseguiu te tocar profundamente, que conseguiu te comover? Eu sei que foi várias, mas tem uma específica que conseguiu te comover em desses projetos que você faz? Cara, então.
Um que até aconteceu recentemente, eu estava fazendo uma visita em um determinado bairro, né, uma família em situação de ociosidade, e aí tinha uma menininha de mais ou menos 5, 6 anos nessa casa. E a menininha era super comunicativa. E a gente ali atendendo a família e tal, a menininha chegou para mim e falou assim, tio, o meu sonho é ir para Disney. E aí, cara, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, eu tenho muito comigo de falar com os meus alunos, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então eu sou um cara que incentiva mesmo, né, as pessoas. Tem tanta mesmo virou para mim e falou assim, mas eu sei, tio, que eu nunca vou conseguir ir para Disney. Então, assim, aquilo me mexeu demais, porque é muito sério. Olha a mentalidade que a gente está criando as nossas crianças. As crianças estão bem em determinada situação, tiveram acreditar que ela pode realizar o sonho dela. É o que eu falo. Se essa menina crescer acreditando que ela pode, a gente vê que tem muito para tocar um. As condições que ela tinha atualmente não eram favoráveis, mas ela, mudando a mente dela, ela poderia também mudar aquela realidade. Ô, mano, sim, cara, é realmente. Cara, é comovente, cara, toda essa história que você conta, porque essa história, eu creio que ela não é só para você, ela é para nós. Vai sair o seu documentário, mas isso que você está contando para a gente que vai assistir agora ou depois, realmente nos toca, mano. E eu posso reforçar, quem, quem quiser fazer uma pergunta pro meu convidado. É só, é só, é só fazer aí que eu vou repassar para ele. Hein, mano, mas continuando nosso papo, você conviveu muita coisa, viu muita coisa, cara, e eu creio que você começou, cara, e da onde você começou com muito pouco. Tem pessoas, cara, que falam, ah, eu não ajudo porque eu não tenho dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu ajudava. Cara, tem como você dar uma dica para as pessoas, dar várias maneiras que você
pode ajudar o próximo, porque eu creio que existe várias maneiras, muitas mesmo, de você ajudar quem precisa. Você pode, cara, dar alguma? Eu vou usar um exemplo aqui, que eu vou sair um pouquinho do projeto social e vou falar mais na questão do nosso país, mas só que esse exemplo se encaixa perfeitamente na sua Sim, pergunta do projeto social. Eu acho que a gente tem que chegar no consenso que o Brasil ele não está bom e não é de agora, de há muito tempo. E eu, como brasileiro, tenho o sonho de ver um país melhor. uhum, E eu acho que todo mundo. Eu falo que o Brasil ele tem jeito. O Brasil ele tem jeito. Mas como que a gente muda o Brasil? A gente muda o Brasil não é com questão no Facebook. Não é tentando lacrar sobre determinadas coisas. A gente muda o Brasil, a gente começa mudando o Brasil é na nossa rua, é na nossa comunidade, é no nosso bairro, é na nossa cidade. Tem uma frase que ela é muito clichê, mas que ela tem uma grande parcela de verdade. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. sim, Então, assim, o que eu faço aqui é porque eu acredito que a gente pode construir um futuro melhor através dos nossos jovens. Então, tanto no projeto social, eu não posso ajudar, eu não consigo ajudar. Hoje, eu sei que é difícil, muita gente quer ajudar, mas não tem condições. Mas pode ajudar através do voluntariado, pode ajudar fazendo algo para o vizinho da sua rua, porque a gente tem perdido, cara, a empatia. A gente vê a gente vê uma pessoa na rua precisando e a gente passa direto. Quantas vezes eu já vi pessoas saindo da igreja e passando perto de um cara pedindo comida com a Bíblia debaixo do braço e passando reto. Então, assim, a gente tem perdido, o nosso ser humano, nós como seres humanos, tem perdido a empatia. Então, isso não pode acontecer. Cara, eu não consigo comer a melhor comida aqui dentro de casa se eu souber que o meu vizinho não tem um arroz. Isso me incomoda, sabe? Isso me aflige. Então, assim, eu acho que todo mundo pode ajudar. Existe uma mudança no nosso país, existe uma mudança na nossa sociedade. E essa mudança ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É nós, sim. quanto sociedade civil, nós podemos sim mudar, né, a realidade. E para mudar a realidade do Brasil, não tem como a gente pegar e mudar todo o Brasil. A gente tem que começar mudando a realidade do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, promovendo a mudança ali, para depois, né, alcançar voos maiores. Sim, mano, realmente. Isso que você falou faz todo sentido, cara. Um exemplo. Eu creio que naquele momento que você se sentiu estar excluído com muitas pessoas, se alguém tivesse ido ali e te dado um abraço, mano, um abraço sequer, tudo bem o que eu tô falando, já tinha feito a diferença e tinha feito você se sentir melhor. Então, mano, o que nós estamos falando aqui, cara? Ajudar o próximo, um abraço você ajuda o próximo, cara. Uma palavra você ajuda o próximo. Ah, mano, uma roupa que você doa, cara. Uma sacola de macarrão. Não precisa a gente doar, tipo assim, cara. Não precisa a gente doar o que a gente não tem, não, cara. Então, tipo assim, cara, um dia, né, mano? Um dia que você tira pra você fazer um projeto voluntário, cara. Um dia você não você pode fazer, como diz, mano, da sua casa, cara. Você nem precisa sair de casa. Tipo assim, cara, entendeu? Você não precisa ficar então, muitos dias fora, não, cara, tem várias maneiras, né, mano? E isso é importante. Hein, mano? Agora falando do documentário, quem é que teve a ideia de fazer esse documentário? Quem é que conheceu sua história, se comoveu, porque era comovente, e te chamou para fazer esse documentário, irmão? Então, cara, eu nunca gostei de contar minha história, até porque era algo que me machucava muito, né? Então, me incomodava um pouco voltar e contar e tal. E algumas pessoas muito próximas que eu falava, né, dessa história e tal. E aí sempre essas pessoas falavam, pô, Felipe, que bacana a sua história, por que você não conta? E aí aquilo foi causando em mim, pô, será que eu conto? Será que eu não conto? Será que pode motivar outras pessoas? Até que eu fui fazer uma entrevista, né, para o portal Rio Doce, e aí
começaram a falar do projeto, mas para mim falar do meu projeto, eu não consigo falar dele sem falar do que aconteceu lá atrás, né? Porque tem muita importância. E aí eu contei para o cara, o nosso combinado seria, eu contei, mas ele não iria colocar na matéria, né? Ele falou assim, poxa, Felipe, pensa bem, porque isso pode motivar outras pessoas. E aí, cara, acabou que a gente colocou, saiu a primeira matéria, porque para me montar o projeto eu fiz um empréstimo, eu sou servidor público da Câmara Municipal, e com um mês que eu estava lá na Câmara, eu já fiz um empréstimo para montar o meu projeto. Aí então saiu, né? Jovem transforma dor do luto em solidariedade. E aí aquilo, outros portais de notícias me procuraram para falar. Tem um rapaz, o José, que é um cara que já faz trabalhos comigo desde quando a gente começou, que me deu também, né, essa ideia do documentário. Mas aí quem foi que, assim, só deu a definição da ideia foi um redator da TV Gazeta. Eles entraram em contato comigo, né, para fazer uma matéria. E aí eu contei a história para ele e ele falou assim, poxa, isso daria um documentário. E ficaria bem bacana que poderia inspirar outras pessoas. Aí eu levei a ideia para o Josei, que é o rapaz, dono da produtora que produziu o documentário, e ele falou assim, pô, vamos fazer. E aí acabou que a gente fizemos um lançamento no último sábado, e assim, foi algo que comoveu todo mundo, não teve uma pessoa que estava lá que não chorou, porque tá bem triste, mas assim, é algo ficou bem bacana, ficou bem emocionante. Eu tenho certeza que quem assistir, cara, vai terminar de ver o documentário com uma mentalidade diferente sobre os problemas, uma mentalidade diferente sobre a vida, uma mentalidade diferente sobre o ser humano e o principal, uma mentalidade diferente para o segmento de bandas de fanfarras, porque tem como transformar vidas através de projetos como esse. Cara, você falando assim, cara, realmente mano, porque, tipo, realmente que. E é verdade, cara, muitas estão conhecendo a sua história através desse documentário, cara, e eu creio que vai mudar muitas vidas. Hein, mano, esse nome, o menino que usou Sonhar Grande, é você que fez, ou é alguém que deu essa ideia? E por quê? Por que que vocês ou você resolveu colocar esse nome nesse documentário, irmão? Esse nome Cara, específico. o nome, esses três nomes, a gente montou com a ajuda da produtora que produziu o documentário. Foi eles que deram a ideia dos nomes, né? E aí eu mandei para algumas pessoas próximas, falei assim, poxa, tem esses três nomes, quais vocês acham melhor? E muita gente falando o menino que usou Sonhar Grande. Agora, o porquê o menino que usou Sonhar Grande? Porque eu sempre fui ousado, sempre fui inconformado, entende? Eu nunca aceitei as situações que a vida me impôs. Eu não tive muita oportunidade na minha vida, mas só que a maioria das oportunidades que eu tive foram eu que criei. Então, tipo assim, eu sempre fui ousado nesse sentido, de querer uma coisa e não sossegar enquanto eu não conseguisse. E a minha realidade que eu vivia da morte, do luto sobre meu pai, da minha mãe com depressão, de toda a humilhação que eu sofri, e eu ter a visão, ter a possibilidade de sonhar com algo maior, então eu acho que isso é muito interessante. Então foi aí que surgiu o nome, né? O menino que ousou sonhar grande. Porque mesmo em meio a todas as dificuldades, eu ainda consegui vislumbrar, não sei como, eu falo que eu cheguei aqui não foi com a força do meu braço, eu tenho certeza que tem alguém muito maior que me conduziu até aqui, porque sozinho não conseguiria. E esse fato de poder sonhar mesmo em meio às adversidades que deu o nome do documentário. E eu gostei bastante. Eu acho que dos três foi o que ficaria melhor mesmo. Mas a ideia inicial foi da produtora, né? A gente chegou no consenso relacionado a uma história. Sim, cara, realmente eu achei muito profundo, mano. Esse nome específico, né, cara? Tocou muito e eu
creio que assim que ser o documentário, nós vamos ver e todos que ver que nós vamos tentar chegar a mais pessoas diferentes, vai se comover. Hein, mano, é só uma pergunta, cara, lá de trás, com quantos anos que você perdeu o seu pai mesmo, irmão? Foi com 10 anos. 10 O meu pai anos. faleceu 4 dias antes da minha formatura de quarta série. A última lembrança que eu tenho dele é falando comigo assim, bichinho, tá acabando, hein? E aí ele não pôde ir na formatura, né? Cara, e se hoje, ô Felipe, você está com quantos mesmo, cara? Tô com 25. 25. Sim. Se hoje você com 25 anos pudesse encontrar o Felipe de 10 anos depois de perder o pai, o que você falaria para ele, irmão? Qual o conselho que você daria a ele? Tá conseguindo entender? Cara, sim, eu daria um abraço nele e falaria com ele assim para confiar, porque Deus ele não sacaneia ninguém e que tudo tem um porquê, até a dor. Eu acho que essa é a maior lição que eu tirei de tudo isso. Não importa o problema que a gente esteja passando, tudo na vida tem um porquê. A vida ela é uma roda gigante, é alto e baixo, né? E o que eu aprendi com tudo isso foi que a gente vai ter momento ruim. Pela dor, cara, todos nós vamos passar. Em algum momento da vida a gente vai passar por dor. A dor, ela, todo mundo, mas o sofrimento ela é opcional. Então, não é fácil, não é fácil significar tudo isso. Se você me perguntar, você queria ter perdido seu pai, eu ia falar que não. Se abriria a mão de tudo que você construiu hoje para ter seu pai de volta, eu falaria sim, que eu abriria, mas eu entendo, né, o que aconteceu. E sou grato, cara. É estranho falar isso, mas eu sou grato por tudo que eu passei. Até as dores, porque foram esses momentos ruins, essas dores, que me moldaram para ser a pessoa que eu sou hoje. Ô irmão, tem isso que você falou, me fez lembrar de um ditado que fala: a gente não pode escolher o que vai acontecer com a gente. Muitas vezes não acontece, cara. Mas você pode escolher o que você vai fazer a partir daquilo que aconteceu, cara. E você, irmão, escolheu, cara, entendeu? Você escolheu seguir em frente, escolheu superar a, a, a dor, né, cara, a partir disso, né, cara? Ô, irmão, hoje que você já vai lançar um documentário, eu creio que você vai já lançar daqui para frente, você tá bastante conhecido. Cara, você pretende continuar mudando vidas, irmão, a partir do seu projeto? Até onde que você quer alcançar com o projeto seu, irmão? Então, cara, hoje eu entendo que o meu propósito é esse, usar a minha vida como instrumento de transformação na vida de outros jovens. E assim, aonde eu quero chegar, tem muita gente que me pergunta, você tem noção do que você faz? Eu não tenho noção. Eu só faço, entende? Eu não tenho noção. Hoje a gente vai atender cerca de 100 famílias aqui na cidade. Quando você me pergunta, você tem noção? Eu não tenho noção de tudo que eu estou fazendo. Mas os meus planos nos próximos 5 anos, entregar para Baixo Guandu, entregar para a região noroeste do estado do Espírito Santo, um dos maiores institutos que promovem impacto social dentro do estado. Eu quero que as pessoas olhem para Baixo Guandu e falem, lá em Baixo Guandu tem um projeto social que realmente causa impacto social na vida dos jovens. Porque, assim, cara, quando a gente fala de impacto social, é muito importante a gente explicar, né, diferenciar. Por quê? Porque tem a caridade e tem o impacto social. Quando você pega uma família que se encontra em estado de vulnerabilidade social e essa família não tem o que comer, como acontece comigo direto aqui, é claro que uma cesta básica ajuda muito. Mas essa cesta básica que você dá para essa pessoa, essa cesta básica, ela não causa um impacto social.
é uma caridade, entende? Você só vai ali é, satisfazer a fome daquela pessoa. Eu, por exemplo, muitas das vezes eu comi porque alguém fez caridade para mim. Agora, o impacto social é você impactar aquela família de alguma forma para que ela saia daquela pobreza que ela está vivendo, se emancipe socialmente e possa alcançar a dignidade. A gente está desenvolvendo um modelo para atender as famílias em estado de vulnerabilidade aqui em Baixo Guandu, que vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter um mapa para seguir com essas famílias. A nossa assistente social vai fazer o cadastro dessas famílias e a gente vai fazer todo o acompanhamento com ela para tirar essa família da pobreza e conseguir emancipá-la socialmente. Tem muita gente que me pergunta: Luiz, hoje você é rico? Eu falo: eu não sou rico. Por quê? Porque as pessoas acham que o contrário de pobreza é riqueza. E o contrário de pobreza não é riqueza. O contrário de pobreza é dignidade. Antes, eu não tinha dignidade de poder ir no supermercado e pegar o que eu quisesse. Entende? Hoje, eu já tenho. Então, o contrário de pobreza é dignidade. Então, o que a gente quer levar através do Instituto para as famílias é essa dignidade. Eu não vou pegar 30 famílias em situação de ociosidade e vou transformar em 30 famílias multimilionárias, não. Mas vão ser 30 famílias que vão ter dignidade. Vão ter dignidade de ter um emprego, dignidade de poder ir no supermercado, fazer uma compra, comprar uma roupa para o filho. Se quiser pagar um colégio para o filho, pagar um colégio para o filho. E muito mais do que mostrar o caminho. Através do nosso time que a gente está montando, nós vamos pegar essa família pela mão e vamos caminhar junto com ela. E como você emancipa uma família socialmente? Através de cursos de capacitação, inteligência emocional e geração de renda para essa família. Por isso que eu falo que é todo um conjunto. A minha ideia é montar um ecossistema de transformação social. Mas aí tem a minha parte, aí entra também a ajuda, né, a colaboração dos empresários da cidade, para estar apoiando, para estar destinando algumas vagas para a gente encaixar essas pessoas que são atendidas do Instituto na empresa dele. Deixa eu fazer todo o trabalho. Nos próximos 5 anos, e esse é um compromisso que eu faço publicamente, os nossos jovens aqui de Baixo Guandu, eles não vão mais ir para o Facebook e falar que não tem oportunidade de emprego ou que para ter a primeira oportunidade precisa de qualificação. Porque através do Instituto Tamo Junto, nós vamos proporcionar para esses jovens, nós vamos proporcionar qualificação e encaminhamento deles para o mercado de trabalho. Então, eu quero fazer isso, o meu sonho daqui a 5 anos é fazer isso em grande escala, para a gente ser realmente reconhecido, mas quem sabe todo o Estado, como um instituto que é referência em impacto social para os nossos jovens. Eu não estou te escutando. Eu não estou escutando, provavelmente você está mudo. Aí, pronto, Agora sim. cara. Pronto, Ô, agora mano, sim. você pretende, irmão, candidatar a um vereador, né, que vem tem eleição, ou você não pensa em se envolver, cara? Não, por hora não. Eu acho que a minha missão, né, é essa, é entregar nos próximos 5 anos para Baixo Guandu, a gente ser modelo em impacto social através do empreendedorismo social e não relacionado a nenhum cargo de vereador, alguma coisa do tipo. Cara, se você não, eu não sei se você já já recebeu algum moleque, alguma criança, né, cara, que não tem pai, que exemplo, que tem talvez, eu vou dar um exemplo ao seu, que o pai morreu,
Mas se hoje, mano, você recebesse criança em seu projeto que o pai morreu e ele, igual você sofreu preconceito, então você sabe o que é. Qual o tipo de cuidado especial que você teria, irmão, com elas, com a criança sem pai, irmão? Cara, seria um acolhimento e um abraço. Eu acho que isso é mais útil do que qualquer palavra que eu possa falar para essa criança, sabe? Porque é um vazio, cara, que não preenche, né? Na verdade, é um vazio que está aqui. A gente aprende a lidar com esse vazio, mas se o vazio some, se eu falar que some, eu estaria mentindo. A gente aprende a lidar. E a gente caminharia com esses jovens, né, assim como qualquer jovem que a gente recebesse, e sempre mostrando para ele que ele pode, que ele é o protagonista da própria história e que vai dar certo, só basta ele acreditar, porque ele é o único responsável pelos sonhos dele. Pô, mano, realmente, cara, essa é a diferença. Realmente eu queria agradecer cada um que esteve na live, que está, volta a fazer relembrar que quem quiser fazer o convite pro Felipe, a pergunta fica à vontade, que nós estaremos repassando para ele. Ei, mano, agora, irmão, uma pergunta que eu faço a todos convidados meu, irmão. Como é que você enxerga a vida? O que é a vida para você, irmão? Cara, para mim a vida ela é feita de altos e baixos, né? A vida ela é algo muito aleatório, como você mesmo falou, a gente controla fração de segundos, né? Realmente as coisas elas ficam cada vez mais difíceis e a gente tende a desacreditar, a gente tende a desanimar. Mas assim, cara, eu vejo a vida porque o antônimo de vida é morte, né? Sim, Então, vida e morte, a gente tem um breve caminho que liga essas duas coisas. A única certeza que a gente tem, a gente nasce que a gente vai morrer, mas antes disso a gente tem um caminho. Então eu vejo a vida como um caminho que a gente tem que caminhar por esse caminho e fazer valer a pena. E não caminhar sozinho, porque sozinho a gente pode até ir longe, mas caminhar com outras pessoas. E se no meio desse caminho a gente encontrar pessoas caídas, a gente levantar o outro, né, não diminui a gente. Pelo contrário, só faz a gente crescer. Então eu vejo a vida assim e acredito que se as pessoas trabalharem mais a questão de empatia, a vida que por muitas das vezes é chata para alguns, ela pode se tornar bem melhor. Porque quando a gente para analisar, né, cara, nós como seres humanos, e eu me incluo nisso, a gente reclama tanto, a gente, né, porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo, porque eu não consegui o emprego que eu tanto sonhava, a gente reclama tanto. E se a gente parar para olhar, a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar, né? Então, eu aprendi com a minha vida que não é o resultado que traz a felicidade. Quando eu for rico, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Não. É a felicidade que traz o resultado. Se você for feliz pobre, quando você for rico, você vai ser feliz também. Se você for feliz morando numa kitnet, quando você estiver na mansão, você vai ser feliz. Porque é o que está dentro da gente. Então eu vejo a vida, cara, dessa forma. Não é fácil, é difícil, às vezes vai passar por muitos problemas, por diversas vezes vamos ter a sensação de que Deus está sacaneando a gente, mas Deus não sacaneia ninguém, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Eu falo que quando Deus tirou meu pai, ele já tinha planejado até essa nossa live, ele sabia de tudo, né? Ele sabia que era necessário eu passar por tudo que eu passei para estar aqui hoje. cara, assim, cara, e você realmente deu uma simplificação, né, cara? Boa do que é a vida, cara. É realmente uma lição que a gente aprende. Hein, ô Felipe, além do documentário, você pretende lançar algum livro ou algo do tipo, irmão? Ou não? Como é que tá o A seu pensamento? gente vou lançar um livro, até final do ano vai sair um livro.
Aí a gente está vendo também a questão do documentário, algo relacionado para a gente tentar ver a questão também de um filme. É um sonho que a gente tem, né, junto com a produtora que fez o documentário. E eu também pretendo lançar um curso sobre inteligência emocional, ensinando as pessoas a ressignificar algo ruim que aconteceu com elas e transformar aquilo em algo bom. Por exemplo, é pegar um problema, não que o problema vai sair de lá, mas você começar a olhar para aquele problema com outra perspectiva. Então, essas são as nossas metas, né? Em questão de divulgação da história. Sim, irmão, realmente é isso, cara. É que você lança o documentário, depois do documentário que você lança o livro, mano. Eu creio que você também é um ótimo cara que poderia ser, digamos, um palestrante, alguém da palestra. Muita gente tem que conhecer sua história de inspiração, mano. Cara, nós estamos quase acabando a live. Eu sei que você esses dias tem muitas correrias, tem muitas coisas, como estamos acompanhando você no Instagram. Estão quase encerrando a live. Mas antes de encerrar a live, cara, tá alguma pergunta que eu não tenha feito? Ou tem alguma coisa que você não tenha dito que você gostaria de estar falando, mano? Cara, é falar, eu acho que o que eu deixo para todo mundo que está assistindo, que vai assistir a gente, é acreditar nos seus sonhos. Né? Eu acho que todo mundo consegue, por mais que a minha história seja uma exceção, mas se a gente acreditar, a gente pode alcançar os nossos sonhos. E tem tanta gente desistindo por tão pouco, né? A gente pode persistir, a gente é forte o suficiente para persistir um pouquinho mais e alcançar tudo que a gente quiser, cara. A gente é responsável. Se a gente quiser, se a gente correr atrás, as dificuldades elas são meros detalhes da nossa vida. Sim, mano, realmente você deu a dica. Hein, pessoal? Esse foi o BSH Convida de hoje. Foi o meu mano Felipe Fayer, né? Desculpa se eu tiver falado errado, mano, mas eu acho que Não, é isso mesmo, mano. Então, beleza, irmão, queria te agradecer. Eu fiz o convite, você aceitou, aceitou compartilhar sua história linda, cara, com a galera, cara. E eu só te agradeço, beleza, irmão? De coração. Tamo junto, beleza, irmão? tamo junto. Beleza. Valeu, pessoal, que soubesse a convite de hoje com o meu mano Felipe. Valeu, e vocês têm que conhecer o documentário em breve, a história dele. Valeu, irmão, é nóis. Até a próxima. Fica com Deus, mano.